Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu sou o Bispo Luiz Cardoso. Louvado seja o nome do Senhor. E me sinto muito feliz de estar primeiramente na presença de Deus e na presença de cada um de vocês que estão nesse momento aí no meu canal. O nome do meu canal é Bispo Luiz Cardoso Pregando o Evangelho. Então se inscreva no meu canal, dê uma força lá para que o nosso canal venha a crescer. Louvado seja Deus, para a glória de Deus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. E também você pode me seguir lá no Facebook. No Facebook é Bispo Luiz Cardoso. Ou você pode me seguir também lá no Instagram. No Instagram é Bispo 9052. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para nossos amados irmãos, amigos, a cada um que vai acompanhar, a cada um que ama a palavra de Deus, que as nossas pregações, as nossas lives, as nossas mensagens, palavras, elas consistem na pregação e no ensinamento da palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, eu te convido nessa hora, para que nós venhamos meditar no texto da palavra de Deus. Não se esqueça, louvado seja Deus, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem da palavra do Senhor, glória a Deus, para que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas pelo poderoso nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Então, o texto sagrado, irmão, que nós vamos iniciar nessa mensagem da palavra de Deus, ela está em Gênesis, livro de Gênesis, aleluia, capítulo de número 14. Livro de Gênesis, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 18 em diante, que diz assim o texto sagrado: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, neste texto da palavra de Deus, glória a Deus, ela vai falar sobre Abraão, o grande patriarca, chamado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, onde ele tem o seu nome atrelado, a primeira vez que é mencionado sobre dízimo na Sã Escritura, na Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Então, todos nós sabemos que Abraão ele foi chamado por Deus. Ali quando o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ali, irmãos, glória a Deus, Deus ele chama Abraão, não diz para Abraão ir, mas Abraão ele responde com fé o chamado de Deus. Louvado seja Deus. E Abraão se reúne e vai. Glória a Deus. Muitas coisas, irmãos, acontecem nesta viagem. E aqui, irmãos, nesta parte aqui do texto, nós vamos focar sobre a fé e os dízimos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Abraão, irmãos, ele vai, glória a Deus, se envolver numa batalha com outros reis, com outros povos. Bendito é o nome do Senhor.
E Deus, irmão, ele é com Abraão ali naquela batalha. Glória a Deus. E Abraão, irmãos, ele consegue vencer ali aquela batalha com os homens que estavam ali, Deus o ajudando ali naquela batalha. Glória a Deus. E o texto sagrado diz que depois de tudo isso, Abraão ele vai se chegar até a cidade de Salém. Salém, irmãos, aleluia, segundo estudiosos, ela é a própria Jerusalém. E ali habitava um homem que se chamava Melquisedeque. Melquisedeque, irmãos, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo ali, naquela cidade ali. Bendito é o nome do Senhor. E os textos sagrados dizem, irmãos, que Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo. Glória a Deus, porque ele não tinha uma descendência, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, ele ficou numa tipologia como a de Cristo, louvado seja Deus, como um sacerdote do Altíssimo. E o texto sagrado, irmãos, ele vai dizer que Melquisedeque, ele vai até o encontro de Abraão. E Melquisedeque, para este encontro, ele traz pão e vinho. Glória a Deus. O pão e o vinho, irmãos, ele vai especificar melhor a primeira função de um sacerdote, que é alimentar o seu rebanho. Glória a Deus. Que é alimentar os servos de Deus. Então, o pão e o vinho, ele traz para alimentar ali, glória a Deus, na recepção que ele vai dar a Abraão, o sacerdote. No versículo de número 19, Melquisedeque, o texto sagrado diz, e abençoou dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então depois, irmão, que Melquisedeque vem para recepcionar Abraão, o sacerdote Melquisedeque, ele abençoa Abraão, abençoa a sua obra. Glória a Deus. Aleluia. E em terceiro lugar, Melquisedeque, ele glorifica a Deus novamente pela vitória que Deus lhe concede a Abraão. E ele diz assim, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Louvado seja Deus. Observe bem o que vai acontecer. Melquisedeque, o sacerdote, vai fazer uma recepção para Abraão. Ele traz pão e vinho para saciar. Ele recepciona, depois ele alimenta, depois ele abençoa e depois ele glorifica a Deus pela vitória que Deus lhe deu para o seu servo ali. Bendito é o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Ali estava ali o sacerdote Melquisedeque, um grande homem de Deus também. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto sagrado diz, irmãos, que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que ele conseguiu ali naquela luta, naquelas batalhas ali que ele enfrentou. Glória a Deus, aleluia. Bom, irmãos, muitas pessoas, irmãos, eles falam sobre o dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Uns a favor e outros contra. Muitos afirmam que o dízimo foi dado no tempo da lei, mas não foi dado no tempo da lei. Glória a Deus, aleluia. O dízimo, irmãos, ele é bênção de Deus na vida de qualquer um que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. E o dízimo, irmãos, assim como a própria palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela é para quem crê, ela é para quem tem fé. O dízimo, irmãos, é só para quem tem fé. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou mencionar aqui alguns versículos para atrelar a esse raciocínio. Glória a Deus. Primeiro, antes de eu mencionar esses versículos, eu quero mencionar aqui um texto. Glória a Deus. Na verdade, bendito é o nome do Senhor, é um estudo que eu extraí aqui, que diz assim: o fato de Abraão ele dar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque nos mostra que isto já era uma prática conhecida, bem antiga, antes mesmo da existência dos levitas, ministros religiosos que lhe eram mantidos com o dízimo. Números 18, 24 e 26. Então, irmãos, a prática de dar o dízimo, ela não começa ali quando Abraão ele vai dar o dízimo para Melquisedeque. Não, irmãos. Aquela prática ali, ela já existia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, Abraão, irmãos, glória a Deus, ele vai fazer aquilo que já estava sendo praticado ali desde antigamente, que era a ajuda àqueles que serviam a Deus. Louvado seja Deus. Aqueles que eram direcionados por Deus ali para orientar as pessoas, o povo. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, irmãos, no capítulo de número 23, no versículo de número 23, vamos ver lá como é que está escrito. Mateus 23, 23. Diz assim o texto sagrado. O próprio Jesus ele falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Glória a Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus, irmãos, ele faz uma repreensão. Glória a Deus. Ele aprova a prática ali, glória a Deus, dos judeus ali em serem fiéis nos seus dízimos. Mas eles estavam desprezando, irmão, o juízo, a misericórdia e a fé. Glória a Deus, que essas coisas devem estar atreladas umas nas outras. Glória a Deus e aleluia. No texto sagrado, irmãos, do livro do profeta Malaquias, louvado seja Deus, nós vamos adiantar um pouco aqui no texto. Livro do profeta Malaquias, que é o último livro aqui da Bíblia Sagrada, antes do Novo Testamento, louvado seja Deus, antes do livro de Mateus. Aqui no livro do profeta Malaquias, o texto sagrado, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6, glória a Deus, o profeta Malaquias, ele vai escrever assim, ali pelo Espírito de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, vós, aleluia, desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar?
Glória a Deus. Essa aqui, irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus usando ali o profeta Malaquias. É como se o povo estivesse perguntando: mas em que devemos de tornar? Glória a Deus. Então vem a resposta de Deus no versículo de número 8. Então Deus, através do profeta Malaquias, ele vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Glória a Deus, aleluia. Então ali o povo, irmãos, segundo a própria afirmação de Deus, estava roubando ali. Estava roubando a Deus. Aí o povo lhe pergunta: mas Senhor, em que estamos te roubando? E o próprio Senhor lhe responde: nos dízimos e nas ofertas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aí você pode, irmãos, imaginar o que estava acontecendo ali nos dias do profeta Malaquias. Na verdade, irmão, a Bíblia está repleta. Se nós formos falar, irmãos, versículos por versículos, que falam sobre dízimos, ofertas e contribuições, glória a Deus, não vamos precisar de muito tempo. Mas eu quero resumir, porque eu entendo, irmão, que cada um que tem o Espírito Santo de Deus, cada um que tem fé, irmão, cada um que crê na pessoa do Senhor Jesus, glória a Deus, vai receber essa revelação de Deus no seu coração, na sua vida. Glória a Deus. Então o povo ali, irmãos, ele chegava ali no templo, glória a Deus, para adorar a Deus. Aleluia. E eles chegavam lá no templo, irmão, e eles não encontravam mais aqueles que faziam a obra de Deus. Eles não encontravam mais os porteiros, não encontravam mais os músicos, os levitas, os sacerdotes que ministravam no templo. Glória a Deus, que iam ler a lei do Senhor ali para o povo. Glória a Deus. E eles começaram a reclamar. Bendito é o nome do Senhor. Começaram a reclamar. Cadê os sacerdotes? Cadê, os levitas? Cadê os músicos? O que é que está acontecendo? Virou uma bagunça aqui no templo do Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí sim, irmãos. Agora o Senhor ele vai usar o profeta para repreender. No versículo de número 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. O povo, irmão, estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Porque os dízimos e as ofertas, irmãos, eles eram para o sustento daqueles que ministravam no templo, e ele era também para a manutenção do templo. Se não tiver, irmão, os dízimos e as ofertas, como vai acontecer isso? Glória a Deus. E se você chegar, irmão, lá na igreja que você está se congregando agora, você que não é dizimista, você tem seu trabalho, você tem o seu ganho, mas quando chega no final do mês, você se omite a devolver o seu dízimo lá na igreja. Glória a Deus. Aí você chega lá, não tem copo, a igreja está fechada. A esposa do pastor, você pergunta assim: irmã, é missionária, pastora, cadê o pastor? Aí ela vai dizer assim: aí está trabalhando.
Ele foi trabalhar, ele arrumou um emprego. Ele está trabalhando agora no turno da noite. O que que você vai dizer? Glória a Deus. A primeira coisa que você vai dizer é que o pastor ele está fazendo uma bagunça na obra de Deus. A primeira coisa é que você vai reclamar. Não é verdade? Mas cadê os músicos? Que pastor é esse? Né? O som tá isso, o som tá aquilo, microfone não presta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pode entender, meu irmão, o que é o dízimo e a oferta? Louvado seja Deus. Eu estou falando só com quem crê, irmão. Com quem não crê, que é contrário a isso, eu não estou falando com você. Estou falando só com quem crê. Porque quem crê, irmão, ele é filho de Abraão também. É filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode imaginar, irmão, às vezes você está comendo aí uma benção, né? Filé, isso e aquilo, picanha na sua casa. Glória a Deus. Mas porque você não devolve o seu dízimo para a igreja, quem sabe o seu pastor, irmão, ele está comendo uma farofa de ovo nessa hora. Quem sabe chega de manhã, irmão, ele não tem nem dinheiro para comprar um pão, um café para dar para sua família, mas ele está lá, te recebendo com alegria, indo te visitar. Glória a Deus. Às vezes você diz assim: mas o meu pastor não me ligou mais. Glória a Deus. Isso aí você não está entendendo, irmão, que ele não teve o dinheiro para ele pagar a internet, para ele pagar o plano lá. Por quê, irmãos? Porque você deixou de dar o seu dízimo. Porque você deixou de dar a sua contribuição. Glória a Deus. Você está vendo como há uma influência muito grande. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você não está agindo com fé, irmão. Mas o meu dinheiro. Bendito é o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, quando nós formos daqui dessa terra, ninguém vai levar nada dessa terra. Os textos sagrados, irmãos, eles dizem que tudo que nós semearmos é o que nós vamos colher. O que é que você tem semeado na obra de Deus? Você tem ajudado? Você tem contribuído? Não, bispo. Glória. Então, irmão, você não está semeando nada. Ou seja, se você não está semeando nada na terra, você não está guardando nada no céu também. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para todo sempre. Então, irmãos, o texto sagrado diz, no versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoados. É a Bíblia sagrada, é o texto sagrado. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. No versículo de número 10, o texto sagrado diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, olha a preocupação de Deus. Quem sabe você não está preocupado, mas o dono da obra está preocupado com aqueles que ministram na sua casa. Você já pensou, irmão, se aqueles que ministram a obra de Deus, eles decidirem ir trabalhar, mas eles estão pecando, irmão. Quem está pecando é quem não está dando dízimo. Quem está pecando, irmão, é quem não está contribuindo. Louvado seja Deus, porque o pastor, irmão, o sacerdote da igreja, ele vai ter que sustentar a sua família. Louvado seja Deus. Olha só, irmão, como é uma situação difícil.
Bendito é o nome do Senhor. Você tem que entender, irmão, que Deus ele levantou aquela pessoa em prol da tua salvação. Enquanto você não entender isso daí, irmãos, esse espírito de incredulidade não vai sair da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então o Senhor está dizendo: povo, vocês têm que abençoar a minha casa. Vocês têm que abençoar os meus servos. Aí sim, depois ele diz: e fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas no céu e derramar sobre vós bênção tal que dela, bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu, irmão, um dizimista, glória a Deus, dando testemunho, irmão, de derrota, de fracasso? Não, irmão. Volto a dizer, irmão, as coisas de Deus são espirituais, irmão. Se você não encarar elas de forma espiritual, você jamais vai alcançar a promessa. Porque o texto sagrado diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você jamais vai agradar a Deus se não tiver fé. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus, ele proclama com que o povo venha trazer os dízimos de volta à casa do Senhor. Os dízimos que eles já não estavam mais dando. Aí ele faz uma promessa aos dizimistas: e depois fazei prova de mim. E depois que vocês voltarem a se tornarem dizimistas de novo, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas no céu e não derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Bendito é o nome do Senhor. Então o Senhor, irmão, ele vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Deus vai derramar bênçãos, irmão, de tal maneira que o teu celeiro, irmão, ele vai ser pequeno para armazenar tanta bênção de Deus, tanta prosperidade. Mas se você crer. No versículo de número 11, na parte A do versículo, diz assim: e por vossa causa repreenderei o devorador. Glória a Deus. Esse devorador, irmãos, ele é um demônio que ele age muito, irmão, na vida das pessoas que não são dizimistas da obra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Às vezes a pessoa, irmão, ela pensa assim: não vou dar o meu dízimo, né? Irmão, é só ilusão. Aí é nesse momento, irmão, que o devorador ele vai agir. Às vezes vai agir na conta da energia, na conta da água. Às vezes vai aparecer conta, irmão, que você nem imaginava mais. Às vezes conta que Deus já tinha até arquivado para você. Elas vão aparecer de novo. Glória a Deus. Atropelos na sua vida. Situações, irmãos. Glória a Deus, que além de você gastar o seu dinheiro, você ainda vai ter que emprestar, fazer empréstimo, pactar isso e aquilo. Glória a Deus, você não está entendendo, irmão, o que é ser fiel com Deus. Você não está recebendo a palavra, irmão. Você não está absorvendo o ensinamento. Glória a Deus.
Se torne, irmão, um dizimista fiel da obra do Senhor. Ajude a obra. Glória a Deus. Irmão, qual é o segmento desse mundo que ele não precisa de membros, de sócio? Glória a Deus. Tá aí, irmãos, clube de futebol. Tem muito crente, irmão, que ele é sócio de clube de futebol. Todo mês, irmão, ele tá lá depositando no Pix lá a parcela lá da sociedade dele. Mas ele não é dizimista da igreja. Meu irmão, você está pecando, louvado seja Deus. Glória a Deus. A pessoa, irmão, glória a Deus, paga Netflix, paga internet, paga um monte de coisa, irmão. Louvado seja Deus. É sócio desses times grandes, é sócio de time da Europa, né? Joga aí esses bingo digitais agora. Então ele conhece tudo. Louvado seja Deus. Mas dizimista da casa do Senhor ele não é. Quanto ele joga, irmão, glória a Deus, em todos esses tipos de jogo. Bendito é o nome do Senhor. Até partido político, irmão. Há pessoas, irmão, que são sócios de partido político. Muitos crentes, irmão. Glória a Deus. Ajuda num partido político, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não é dizimista da igreja. Louvado seja Deus, irmão. Aleluia. Você está indo por um caminho muito errado, irmão. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pare com isso, meu irmão. Foque nas coisas de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Porque tudo que você tem plantado aqui na terra, um dia você vai receber no reino dos céus. A obra precisa da tua ajuda. A obra de Deus, irmão, ela não recebe ajuda de governo nenhum. A obra de Deus, irmão, ela não recebe ajuda de nenhum segmento deste mundo. Quem ajuda a obra de Deus, irmão, primeiramente é Deus e as pessoas que são fiéis, os dizimistas da obra do Senhor. É com isso, irmão, que a obra de Deus ela se mantém. É com isso, irmão, que, aleluia, você ajuda a obra, você ajuda o seu pastor, você ajuda o trabalho da obra de Deus. Se você, irmão, não contribuir para a obra de Deus ela vai sofrer, irmão. Mas você vai sofrer também pela sua incredulidade e pela sua desobediência. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que o texto sagrado diz, irmãos, que Abraão ele é o pai da fé. A primeira vez que foi mencionado dízimos foi Abraão, irmão. Numa prática que já era mais antiga do que este episódio lá do livro de Gênesis. Aí você para pensar e diz assim, Abraão pegou tanto tesouro ali, tirou todo o dízimo ali para dar ao sacerdote Melquisedeque, irmão. Abraão, ele deu mais do que isso. Glória a Deus. Você se lembra do texto sagrado que Deus vai pedir o seu filho? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você, irmão, não tem coragem de dar o teu dízimo para ajudar na obra de Deus, você daria o seu filho. Você daria o seu Isaac. Você daria, irmão, esse filho que você faz carinho, que você paparica, né? Que você faz tudo aí por ele. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é, irmão. Abraão, irmão, é um homem de Deus. É um servo de Deus. É por isso, irmãos, que ele é o pai da fé. Dizimista fiel, homem de Deus, homem de promessa, irmão. Homem que recebeu as promessas de Deus e todos aqueles que seguem, irmão, o caminho da fé de Abraão, irmão, são abençoados, são
prósperos. Aonde coloca os seus pés, irmãos, o Senhor dá o terreno, dá a casa. Aonde põe as mãos é bênção, é milagre, é vitória. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Abraão, irmão, aquele dízimo de tudo ali, louvado seja Deus, não foi nada. Bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus no momento ali que Deus pede Isaac. Louvado seja Deus. Então Deus, irmão, queria ver mesmo se ele era fiel mesmo. Deus queria ver mesmo, irmão. Eu quero ver o meu servo se ele é fiel. Eu coloquei no coração dele para ele dar o dízimo de tudo, ele deu. Agora eu vou colocar no coração dele para ele me dar o filho dele. E ele deu, louvado seja o nome do Senhor. Ele deu, irmão, porque ele acreditava que mesmo Isaac, depois de morto, Deus era poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abraão cria, irmão, que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho e entregar novamente nos seus braços. Então, irmão, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, abençoe a obra de Deus, abençoe o povo de Deus, abençoe a vida dos pastores, irmão, que Deus vai te abençoar ainda mais. Deus vai abençoar a tua casa, abençoar a tua família também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero finalizar aqui esta mensagem da palavra do Senhor, só lembrando, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Se inscreva, irmãos, no meu canal. Louvado seja Deus, Bispo Luiz Cardoso pregando o Evangelho. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, num tempo menor possível, vamos estar sempre postando vídeos, né, de pregações, ensinamento da palavra de Deus, vídeos também do RES, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E me siga também, irmão, lá no... Glória a Deus, lá no Instagram. Lá no Instagram é Bispo 9052. Me siga lá também, irmão, no Instagram. Me siga lá no Facebook também. Bispo Luiz Cardoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe. Eu só quero... É só fazer te lembrar uma coisa, irmão, que a palavra de Deus é só para quem crê, irmão. Para quem não crê, irmão, para quem é incrédulo, e não crê. Isso se chama incredulidade. Louvado seja Deus. Se você já é um dizimista, irmão, se você é um mantenedor da obra de Deus, um contribuinte, um ofertante, continue sendo, irmão, porque eu sei que você é um homem, uma mulher muito abençoado por Deus. E se você não é, irmãos, a partir de hoje, se torne, ajude o trabalho da obra de Deus. Ajude a obra do Senhor Jesus, que Deus há de recompensar poderosamente você, a sua vida e a sua família. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vou fazer uma breve oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Abençoa, meu Deus, a todos inscritos, Senhor, neste canal, meu Pai, Bispo Luiz Cardoso pregando o Evangelho. Meu Deus amado e santo, vem abençoar esta página, meu Deus amado, vem abençoar os ouvintes, Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus, abençoa os que me seguem no Instagram, aqueles que me seguem lá no Facebook, meu Pai amado, estende as tuas mãos da vitória, meu Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém?